No outro dia, eu estava assistindo Salvando o Soldado Ryan pela 10ª vez, provavelmente, e aproximadamente no minuto 40. Podemos ver algo extremamente interessante. E é que vemos uma tomada geral depois que os americanos tomaram uma das praias da Normandia enquanto desembarcavam. Suprimentos, veículos e mais pessoal aliado. Algo que me pareceu muito mais interessante do que este plano geral, que além disso, é realmente realista historicamente. São os balões que vemos espalhados por toda a praia, parecidos com dirigíveis. Há muitos anos, quando era criança e vi o filme pela primeira vez, sim, eu vi este filme quando tinha 10 anos. Questionei-me sobre a utilidade desses dirigíveis. E por que precisavam de dirigíveis na Segunda Guerra Mundial? E mais particularmente no desembarque da Normandia? Hoje em dia, já adulto, tenho a resposta. Curiosamente, tem muito a ver com os Stuka. Se você também se pergunta o mesmo, está no lugar certo. Fique à vontade. Meu nome é Kevin Aguilar e isso é o Guns Club. Como você provavelmente já sabe, os Zeppelins eram armas realmente temíveis quando a Primeira Guerra Mundial começou. No meio do conflito, esses enormes navios passavam sobre cidades inglesas para lançar centenas de quilogramas de trinitrotolueno, causando estragos nas cidades e nas zonas industriais. Para contrariar isso, surgiram os primeiros esquadrões de aviões interceptadores, para literalmente interceptar os Zeppelins. Nos primeiros anos da aviação, vimos muitas loucuras que nos pareceriam estranhas hoje, mas naquela época faziam muito sentido. Coisas como foguetes pirotécnicos, anti-zeppelins, aviões como este ou até mesmo canhões sem recuo, que para contrariar o recuo disparavam uma rodada para o lado oposto. Uma dessas invenções estranhas foram os balões de barreira. Com estes, você poderia parar os dirigíveis e zeppelins antes mesmo de se tornarem uma ameaça. Os balões de barreira eram uma barreira criada por cabos de metal trançado que eram levantados por meio de balões gigantescos. Os cabos estavam cravados no chão e eram muito fortes, então se um zeppelin ficasse preso neles, não poderia mais sair. Eles foram muito bons para 1918, 50 quilômetros ao redor de Londres estavam cercados por esses cabos. Os cabos se elevavam a 4.600 metros e até mesmo os alemães costumavam temer muito essas defesas. Franceses e alemães desenvolveriam balões amarrados, semelhantes a estes, mas eram mais para observação e vigilância e tinham um design bastante peculiar. Quando os dirigíveis começaram a ser descontinuados, essas defesas também desapareceram. Mas em 1938, veríamos algo muito semelhante a esses operando novamente. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os londrinos observariam algo muito peculiar circundando os céus de sua cidade. Balões, centenas e centenas deles se acumulavam aos montes nos arredores da cidade. A razão da existência destes era bastante simples e tem muito a ver com os Stuka. Os novos balões não funcionavam em conjunto como os outros da Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, eram balões individuais que levantavam um único cabo a mais de 1.500 metros. Podemos entender estes como praticamente minas aéreas. Eram relativamente baratas e formavam uma estrutura defensiva que nenhum avião ousava atravessar. 1.500 metros é uma altura baixa. Quase qualquer avião alemão da época podia voar mais alto que isso. No entanto, os Stukas e suas técnicas de bombardeio em mergulho foram extremamente afetados pelos novos balões barreira. Como os balões estavam perto dos alvos importantes, os Stukas tinham enormes dificuldades para fazer manobras perto deles. Como os balões estavam a 1.500 metros de altura, ficavam ao alcance do fogo antiaéreo concentrado. Em meados de 1940, já havia 1.400 balões, um terço deles sobre e ao redor de Londres. Os Stukas eram muito vulneráveis aos ataques dos aviões britânicos quando decolavam após terem completado um bombardeio em mergulho. Devido a isso e aos balões, os alemães interromperam o uso de Stukas contra a Inglaterra. Os Stukas foram substituídos por bombardeiros de maior altitude que voavam acima do alcance das defesas aéreas. Nessa altura, os balões eram ineficazes e deixaram de ser muito úteis, mas continuaram sendo produzidos em massa. Para o início de 1944, já haviam 3.000 por toda a Inglaterra e até mesmo aproximadamente 230. V-1 foram derrubados pelos balões barreira. Os V-1 eram vulneráveis aos balões barreira porque voavam a 600 metros de altura. Para evitar os balões, os alemães instalaram cortadores de cabos nas asas dos V-1, mas o problema persistiu.
Os balões eram baratos e, graças aos V-Uno, pelo menos tinham uma utilidade. Estes realmente eram pouco úteis, mas em vez de cessar a produção dos mesmos, decidiram torná-los mais complexos para que tivessem mais funcionalidade. Para 1944, os balões podiam desdobrar explosivos quando o cabo destes era puxado. Estes corriam pelo cabo e, ao ficarem presos no avião, o detonador de tempo fazia o resto, destruindo o avião inimigo. Também foi inventado um modelo para ser usado na cidade ou perto de infraestrutura. Estes foram feitos porque os balões de barreira anteriores causaram uma enormidade de acidentes. Quando o mau tempo ou os próprios aviões alemães danificavam os balões, os cabos caíam de centenas de metros nas cidades, causando várias baixas civis. Além disso, os Bf-110 e Bf-109 tinham o costume de atirar nos balões para derrubá-los. Os balões de hidrogênio, ao serem destruídos, caíam em chamas sobre as cidades com um efeito similar a uma bomba incendiária, e ocorrendo consequentemente muito mais incidentes. No mais notável, 5 mulheres civis pereceram como consequência. Considerando que apenas derrubaram 38 aviões inimigos e causaram 66 aterrissagens forçadas, e tendo ocorrido quase 4.000 delas. Realmente poderíamos considerar que os balões barreira eram mais perigosos para os ingleses do que para os alemães. A razão pela qual vimos estes no desembarque da Normandia era simples. Os americanos estavam muito preocupados que a Luftwaffe frustrasse o desembarque de suprimentos horas depois da tomada da praia. Então, quando a praia foi tomada, o 320 Batalhão de Balões Barreira, um batalhão criado especificamente para operar esses balões, começou a implantá-los em toda a costa de Omaha, Utah, onde se previa que desembarcariam. Os suprimentos também foram instalados nos barcos de desembarque e abastecimento. Além disso, foram feitos veículos para implantá-los de maneira mais rápida e precisa. Não se sabe quantos destes foram implantados, mas foram centenas deles, que em cada fotografia que você vê desde o desembarque, após a tomada da praia, você verá dezenas ou até centenas desses balões no céu. Estes permaneceram lá por meses, desde junho até outubro, e depois foram retirados. Realmente, se você pensar, esse esforço foi realmente inútil, já que a Luftwaffe brilhou pela sua ausência durante o desembarque. Os dados aliados sobre a quantidade de aviões alemães destinados para a defesa da Normandia estavam realmente exagerados. Disse que para cada avião alemão havia 8 aliados durante o desembarque. Por isso, tecnicamente, esses balões foram decorativos. Os japoneses também os usaram contra os aliados no Pacífico. No entanto, já para este ponto do conflito, não se usava bombardeiros que atacassem a tão baixa altitude para cair nessas armadilhas, por isso também foram um belo enfeite. Os britânicos ficaram muito impressionados com a quantidade abismal de balões que os japoneses usaram, no entanto, foram relatadas muito poucas baixas devido a esses balões. Após o conflito, os remanescentes desses balões foram usados para elevar bombas nucleares para testá-las na atmosfera, destruindo os poucos que restaram após a Segunda Guerra Mundial, restando hoje apenas as lembranças destes. Se você se interessou por este tema, provavelmente vai se interessar pelo motivo das sirenes dos Stuka. Se houver interesse, acesse o vídeo no centro da tela. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima. Adeus.